A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos iniciando o primeiro trimestre de 2024, que traz por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Meu Deus, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na segunda-feira estreou a lição de número 2, pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 22 de dezembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Aproveita a oportunidade para contar uma novidade. Presta atenção, nós mudamos de cidade, é isso mesmo. Nós morávamos na cidade de Iteolândia e agora estamos morando na cidade de Itabuna. Meu pastor presidente Carlito Machado Fiel, presidente das Assembleias de Deus de Itabuna e também o segundo secretário da nossa convenção CEADEB, o qual já manda a parte do Senhor toda especial e rogo as vossas orações. Aproveito também e manda a parte do Senhor pentecostal, cheio de fogo, para os irmãos, para os professores, pastores, superintendentes da Assembleia de Deus de Itabuna. Que Deus abençoe a todos, tá bom? E preste atenção, estamos abrindo a nossa agenda para atender outros estados também. Se você tiver interesse em nos levar na sua igreja, na sua escola bíblica dominical, para ministrarmos uma conferência, jornada pedagógica, capacitação, tudo relacionado a EBD nós trabalhamos, tá bom? Estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Será um prazer estar na sua igreja, na sua escola bíblica dominical, participando, contribuindo e sendo abençoado. Agora preste atenção, os irmãos da Assembleia de Deus de Valença, passando aqui para confirmar a minha presença na jornada pedagógica que acontecerá na última semana de janeiro. Estou confirmando, viu? O qual já manda para o Senhor todo especial para o pastor presidente, pastor Joel e toda a equipe da EBD, em especial o meu amigo Miqueias. Deus abençoe a todos. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos adultos do primeiro trimestre de 2024, que traz por título A Origem da Igreja. Meu Deus, será forte. Tem vários pontos importantes que é necessário você conversar com seus alunos, tá bom? Agora preste atenção. Se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou fazer a dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloca por gentileza aí no Google Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adultos. Lá você terá acesso de uma forma gratuita à explicação por escrito desta aula e também a nossa dinâmica digitada, tá bom? Então preste atenção, você pode iniciar essa aula realizando a dinâmica com seus alunos, mas também pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação à temática, com relação ao título. Agora preste atenção, você vai direcionar as perguntas, organizar as perguntas, fazer as perguntas para os seus alunos, mas no entanto, você não pode responder. Esse processo de fazer perguntas no início, eu chamo de avaliação diagnóstica, onde você vai estar direcionando as perguntas para verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Mas essa avaliação diagnóstica só é positiva se você direcionar as perguntas e esperar a resposta dos alunos,
pastor, a minha turma é tímida, ninguém participa. Pronto, nesse primeiro momento você também não vai responder. Você pode direcionar as perguntas, se ninguém participar, você também não responde, até porque no decorrer da sua aula essas perguntas serão respondidas, tá bom? Aqui, por exemplo, você pode perguntar: quando teve a origem da igreja? Olha, a igreja está fundamentada em quem? Pergunte também, no Antigo Testamento existia igreja? Quando a igreja passou a existir? Quem fazia parte da igreja? Quem sustenta, quem protege a igreja? Quem organiza a igreja? É necessário você fazer essas perguntas para saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos relacionado ao tema estudado, tá bom? Então você vai fazer aquela discussão abençoada, em torno de 5 minutos é suficiente. Após esse período, você já pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, a origem da igreja. Meus irmãos, nós devemos entender que a igreja está relacionada totalmente a Cristo. Presta atenção, a igreja está relacionada, a igreja está centralizada, tudo é Cristo. Se Cristo não existisse, olha, se Cristo não existisse, se Cristo não tivesse vindo a esta terra, não existiria igreja. A igreja só existe por causa de Cristo e Cristo é a cabeça, Ele é o dono, Ele manda na igreja que vai morar no céu. Presta atenção, Cristo pode até não mandar em algumas instituições, olha, em algumas instituições que têm seus donos com relação à instituição, mas a igreja que vai morar no céu. As pessoas perguntam logo: pastor, qual a igreja que vai morar no céu? É a Igreja Assembleia de Deus? É a Igreja Batista? É a Igreja Universal? É a Igreja Fulano? Calma, a igreja que vai morar no céu é a Igreja de Cristo. E na Assembleia de Deus, tem muitos crentes da Assembleia de Deus que faz parte da Igreja de Cristo. Tem muitas pessoas da Igreja Batista que faz parte da Igreja de Cristo. Presta atenção, tem pessoas que fazem parte da instituição, são membros da instituição, mas, no entanto, anda errado, não se desvia do pecado, anda cometendo pecado, ou seja, podem até ser membro da instituição Assembleia de Deus, mas, no entanto, não faz parte da igreja que vai morar no céu. Te pergunto, e você faz parte de qual igreja? Olha, da igreja que vai morar no céu ou da igreja que vai ficar? Faça esse questionamento com seus alunos e deixa bastante claro: quem garante a salvação não é o seu título de pastor, de professor, de superintendente, de crente da Assembleia de Deus. Não é isso não, presta bem atenção. Quem garante a nossa salvação é Cristo, porque a igreja está fundamentada nele, em Cristo Jesus, e não nas nossas próprias vidas, nossas próprias vontades, os nossos desejos. Tudo é Cristo Jesus. Deu para você pegar a dica? Inicie sua aula realizando a dinâmica. Em seguida, faça perguntas e respostas para os seus alunos e, após, apresente o título de acordo com seus conhecimentos. Você pode abordar alguns temas que serão estudados, mas você não vai detalhar nada, até porque veremos esses pontos no decorrer da nossa aula, tá bom? Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, aqui está a grande pregação do apóstolo Pedro, o qual diz: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a grande pregação que eu tenho que pregar, sim, você tem que pregar, falar a verdade, buscar o arrependimento, a libertação, a transformação da vida das pessoas. Pois a igreja é feita de pessoas transformadas, pessoas que nasceram de novo, aceitaram a Cristo Jesus, aceitaram o convite que o apóstolo Pedro fez aqui. Agora vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Meus irmãos, entenda o seguinte: a igreja é projeto de Cristo. A igreja é projeto de Deus.
A igreja estava na vontade de Deus, no pensamento de Deus, na mente de Deus, na razão de Deus. A igreja é um projeto de Deus, mas, no entanto, esse projeto só foi revelado à igreja do Novo Testamento, aos discípulos de Cristo Jesus. E presta atenção, a fundação da igreja, quando a igreja foi inaugurada, foi em Atos capítulo 2, é que nós vamos estudar agora. Mas agora vamos para a nossa leitura diária. Mas presta atenção, lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos, fazer pergunta. Quem consegue explicar a leitura diária de segunda, de terça, de quarta? O primeiro aluno que comentar a leitura diária de sexta-feira vai ganhar um brinde, um pirulito, um chocolate, um pix. Deixa Deus te usar. E lembrando ainda, lá em nosso Instagram, você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. O povo de Deus reunido debaixo do antigo pacto. Terça, a igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Quarta, a igreja idealizada em Deus. Quinta, a igreja como propriedade exclusiva de Deus. Sexta, a igreja como uma comunidade de salvos. Sábado, a igreja selada com o Espírito Santo. Domingo é o título da lição, a origem da igreja. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 2, depois 37 e 38. Recomendo fazer uma leitura coletiva participativa. Nós precisamos colocar nossa turma para ler a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia liberta e transforma o homem. Preste atenção, coloque seus alunos para ler a Bíblia Sagrada, isso fará toda a diferença. Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. E Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que Eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Meus irmãos, prestem atenção. Tem pessoas que desprezam a igreja, não valorizam a igreja, pensa que é qualquer coisa, que pode ser feito de qualquer maneira você é igreja, você faz parte do povo de Deus, levantou a mão, já é crente, já vai morar no céu. Não é assim, não. Ser igreja é algo muito sério e importante. Os apóstolos de Cristo já tratavam a igreja com a seriedade necessária. É a coluna, é a firmeza da verdade, é povo exclusivo de Deus, geração santa, povo escolhido. Ou seja, ser igreja é algo muito importante e grande responsabilidade também. Porque a igreja é o povo de Deus aqui na terra. Olha, você faz parte da igreja, então você é um embaixador de Cristo. Você está representando Deus aqui nesta terra, nessa igreja, na escola bíblica dominical, no seu trabalho, na sua escola. Você é um representante de Deus. Agora eu te pergunto, como é que está essa sua representação? Será que Cristo está feliz, está alegre, tendo você como seu representante no seu trabalho, na sua escola, meu Deus, com seus amigos, nas suas redes sociais? Será que Cristo está alegre por ter você como seu representante? O que você acha? Faça esse questionamento com seus alunos também e deixa aqui nos comentários. Olha, eu sou representante de Cristo aqui nesta terra. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: o povo de Deus na Bíblia e na história. No item 1, no Antigo Testamento. O termo hebraico Kahal é usado para se referir ao ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Kahal é descrito como povo reunido,
Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, congregação do povo, Juízes capítulo 20, versículo 2, multidão, 1 Samuel capítulo 17, versículo 47, congregação, 1 Reis capítulo 8, versículo 22, congregação de Israel, 1 Crônicas capítulo 13, versículo 2 e grande ajuntamento, Neemias capítulo 5, versículo 7. O termo carral, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins cústicos ou não. Presta bem atenção. Presta bem atenção. No Antigo Testamento não existia o pensamento de igreja que nós sabemos hoje. Já deixo bastante claro. O que acontecia, o que existia, era o povo de Israel, que era o povo de Deus, a nação toda de Israel. Quem fosse de Israel era povo de Deus. Presta bem atenção, se você fosse de Israel, você seria automaticamente povo de Deus. Fizesse parte das 12 tribos de Israel, você seria povo de Deus. Presta bem atenção. O termo utilizado para a reunião, para a convocação do povo de Israel no hebraico é carral, que significa ajuntamento, congregação. É quando todos se reuniam em uma grande convocação. Quando o povo das 12 tribos eram convocados, acontecia um carral, um ajuntamento, uma reunião, uma multidão somente do povo de Israel para tratar de algum assunto, nem sempre religioso. Presta bem atenção. Carral, no Antigo Testamento, não se refere em nada com relação à igreja, um projeto da igreja, não. Era a reunião do povo de Israel em uma assembleia para decidir e fazer algumas escolhas, seja referente a culto, adoração ou as questões civis também, tá bom? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso tópico 1, o item 2, que traz por título, no Novo Testamento. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá de que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia como sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Mateus capítulo 16, versículo 18. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim, vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso de dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. Presta bem atenção, no Antigo Testamento, a palavra utilizada para ajuntamento do povo de Israel era carral, que significa ajuntamento. É quando o povo de Israel, somente de Israel, se reunia para tratar de assuntos referentes à nação. Poderia ser questões de guerra, de culto, de adoração, de religião, mas era somente o povo de Israel que se reunia para tratar de assuntos referentes à sua nação, tá bom? Já no Novo Testamento, a palavra designada para igreja é eclésia, utilizada pelo próprio Cristo. E essa palavra significa tirados para fora, ou seja, independe do povo, da sua linguagem, do seu país, da sua formação. Todas as pessoas que quiserem adorar a Cristo, seguir a Cristo, fazer parte da igreja, pode. Olha, é isso aí. Qualquer pessoa, independente da sua nação. Por exemplo, eu sou brasileiro e faço parte da Eclésia de Cristo. Você pode ser norte-americano, português, pode ser o que for. Você também faz parte da Igreja de Cristo. Você também foi chamado para fora. Ou seja, precisamos nos reunir para adorar a Cristo. Precisamos estar em comunhão uns com os outros para que a nossa adoração possa ser aceita. Pastor, o que significa então eclésia? É os chamados para fora.
Cristo nos chamou para sairmos das nossas casas, sairmos dos nossos apartamentos, meu Deus amado, sair da nossa rotina e para participar de um culto e adoração a Deus. Tirados para fora é com essa intenção, é você sair da sua casa, sair do seu trabalho, sair do seu lazer, sair da sua rotina para adorar e servir a Deus, para se reunir. Entendeu porque existe igreja? Fomos tirados para fora. De fora da onde, pastor? Do mundo, claro que sim, das nossas casas. Precisamos sair do conformismo, meu Deus. Precisamos sair da monotonia, precisamos sair para adorar e servir a Cristo. Pois eclésia também significa ajuntamento do povo de Deus. Ou seja, saímos dos nossos lares, nosso trabalho, nossa casa, nosso conforto, para se reunir e adorar a Cristo. Esse é o verdadeiro significado da palavra eclésia. Quer saber o seguinte? Você gostou? Você já sabia disso? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: na história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como a congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e a igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu. Presta atenção, muitas pessoas se questionam o seguinte: pastor, a igreja está fundamentada em quem? Quais são os fundamentos da igreja? Quem protege a igreja? Quem é dono da igreja? Quem manda da igreja? Qual é a base da igreja? Eu vou deixar bastante claro, é Cristo. Cristo está em tudo. Cristo fundou a igreja, projetou a igreja, executou a igreja, guarda a igreja, protege a igreja. Cristo faz tudo com relação à igreja. Mas, no entanto, presta atenção, nós, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós precisamos nos organizarmos enquanto instituição. Documentação, CNPJ, é toda uma estrutura. E nessa estrutura, existem algumas igrejas que têm seus donos. É isso aí, tem igreja que tem seus donos. Tem igrejas por aí que o dono é a própria instituição, é a própria igreja como um todo, e não uma pessoa ou uma família específica. Por exemplo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não existe um dono. Pastor presidente da nossa Convenção Geral, CJDB, ele não é dono. Ele é o pastor presidente porque foi eleito, onde todos os pastores têm o direito de votar para escolher o seu presidente enquanto instituição. Mas, no entanto, esse presidente que hoje é atual, José Wellington Júnior, ele não é o dono da igreja. Ele é o presidente escolhido através de voto pelos pastores de todo o Brasil. Tá bom? Pastor, se ele vier a falecer, quem é que assume? O vice-presidente e assim sucessivamente. Ou seja, não são donos da igreja e a igreja não está fundamentada nele. A igreja é fundamentada, direcionada por Cristo Jesus. Mas, no entanto, também existe uma igreja que nós chamamos a Igreja Católica, que acredita que a base da igreja, o fundamento da igreja está no seu Papa, no seu maior líder. Na verdade, aquilo que o Papa fala vira lei, pode ser escrito, é verdade absoluta. Você sabe muito bem que para a Igreja Católica existem 3 autoridades máximas. A primeira autoridade da igreja é o Papa. Aquilo que o Papa fala é como se Cristo estivesse falando para a igreja, é o próprio Deus falando. Já que o Papa, para a Igreja Católica, é o representante de Deus aqui nesta terra. Amém? Outra grande autoridade para a Igreja Católica é a tradição. Aquilo que era no passado, a tradição da igreja no passado, serve também como uma autoridade.
Ou seja, se a igreja católica no passado adorava santos, a igreja atual também deve fazer, porque é tradição católica fazer isso. Amém? E em terceiro lugar, existe a autoridade da Bíblia. Presta atenção, para a Igreja Católica, a Bíblia não está em primeiro lugar e não é a única regra de fé. Muito pelo contrário. Primeiro, Papa, tradição e só depois a Bíblia. Já para nós que somos protestantes, a única autoridade máxima, a única verdade absoluta está na Bíblia Sagrada. Claro que nós devemos respeitar o nosso pastor, as nossas autoridades, precisamos respeitar, honrar, mas entender que nenhum homem, nenhuma mulher está superior à Bíblia Sagrada. Ou seja, não precisa de mais nenhuma revelação com relação à nossa vida, nosso comportamento. Tudo aquilo que nós precisamos saber e fazer já está revelado e está na Bíblia Sagrada. Tá bom? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Sim, pastor, finalmente o que é a igreja? É a reunião que nós fazemos, são todos os membros congregados, só são as pessoas que são batizadas. Quem faz parte da igreja? Depende qual igreja você está falando. Por exemplo, existe a congregação local, existe a igreja local. Por exemplo, eu hoje sou da Assembleia de Deus de Itabuna, eu faço parte da igreja local de Itabuna. Sou membro da igreja local de Itabuna, tá bom? Para ser membro da igreja local, basta você ser batizado e estar em plena comunhão. Então você faz parte da igreja local. Mas, no entanto, para fazer parte da igreja de Cristo que vai morar no céu, eu preciso estar em santidade, rejeitando o pecado, a prostituição, não mentindo, não roubando, andando com minha vida em santificação, andando em minha vida, andando com a vida santificada, para que naquele dia, quando tocar a trombeta, eu possa ouvir e subir para o céu. Presta bem atenção, nem todo mundo que está como membro da igreja local vai ouvir o toque da trombeta. Presta atenção, nem todo mundo que faz parte da igreja local, nem todo pastor, professor, superintendente, que é membro da igreja local, tem função, tem título, vai ouvir o toque da trombeta. Mas todas as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, que vai morar no céu, vai ouvir. Meu Deus amado, deu para você perceber a diferença? Pastor, e aonde é que eu posso encontrar a igreja de Cristo? Muito fácil, está nas igrejas locais. Você está entendendo? Uma coisa está conectada à outra. Mas, no entanto, eu preciso respeitar a liderança. Tem muitas pessoas por aí chamando-se de desigrejados. Eu não preciso de igreja local. É mentira. Você precisa se reunir, sim. Você precisa estar cultuando, sim. Você é eclésia. Você foi chamado de fora da sua casa para se reunir em comunhão uns com os outros. Agora, essa reunião, essa igreja local não garante a salvação de ninguém. Isso é verdade. Por muito tempo se pensou, só em você ser crente da Assembleia de Deus você já estaria salvo. Na verdade, tem muitas igrejas que pensam assim ainda. Só vai ser salvo a igreja fulano de tal. Só vai ser salvo se fazer parte da minha igreja. É mentira, irmãos. Nenhuma igreja local pode salvar. Quem salva é Cristo Jesus. Presta atenção, quem salva é Cristo Jesus, que salva o homem do pecado, da prostituição e vai levar para o céu. Amém? Te pergunto, qual o nome da sua igreja? Você faz parte da igreja de Cristo, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eu faço parte da igreja de Cristo que vai morar no céu. Amém? Presta atenção, mas respeita a sua igreja local, viu? Chama atenção muito disso. Pastor, a igreja local não salva, mas eu preciso congregar, honrar minha liderança, fazer meus trabalhos, cumprir com a minha missão. Pois a igreja local, olha, você enquanto igreja local, constituída Assembleia de Deus, Batista, seja qual for a sua igreja local, você precisa honrar, congregar, contribuir, ofertar, devolver seu dízimo.
Tudo isso faz parte da igreja local que você precisa fazer, tá bom? Pergunta a você o seguinte, está gostando dessa aula? Então, por gentileza, se inscreva no canal, não perca tempo não, vem fazer parte da nossa família. Já aproveita a oportunidade e lhe faço um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, resumos, explicações, cartazes, videochamada, certificado, simulado, ideia de apresentações. É o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adultos. Pastor, é muito caro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo, e também na descrição desse vídeo tem o link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil do canal Descomplicando a Teologia do seu pastor Giovanni Santos. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico e o primeiro item, que traz por título a igreja como criação divina. No item 1, a igreja como ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja, na mente de Deus. Portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provasse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Presta bem atenção, professor, para você discutir com seus alunos. A igreja sempre existiu no pensamento de Deus, na vontade de Deus. Olha, no pensamento de Deus, na vontade de Deus, na mente de Deus, no projeto de Deus, como você quiser falar, tá bom? A igreja sempre existia. Mas, no entanto, com relação ao homem, com relação a este mundo, era um mistério que só foi revelado no Novo Testamento. No Velho Testamento, você nunca vai imaginar, projetar, sonhar com a igreja. Você sempre pensava no povo de Israel, nas 12 tribos de Israel, onde esse povo se fechou. Só queria Deus apenas para si. E você sabe que Deus amou o mundo e não somente Israel. O amor de Deus é para todo mundo. Deus, ele ama todo mundo, independente da sua raça. E você sabe também que Israel falhou com relação a isso, porque se fechou dentro de si, pensou que Deus era para ser somente dele, adorado. Mas, na verdade, Israel deveria ser um canal de bênção. Israel deveria servir de testemunho para que outros povos pudessem também querer adorar a Deus. Mas, no entanto, Israel falhou. E por isso, agora, no Novo Testamento, como o apóstolo Paulo vai falar, foi um mistério revelado. Deus agora revelou a igreja, onde é constituída de todos os povos. Aqui não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, nada disso. Qualquer pessoa que aceita Cristo Jesus verdadeiramente se converte, nasce de novo. Essa pessoa faz parte da igreja de Cristo, que é um mistério revelado somente no Novo Testamento. Você não precisa ser israelita, você não precisa ser judeu, não precisa nada disso. O que você precisa para fazer parte da igreja de Cristo
da Igreja de Deus é aceitar a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, é se converter, é sair para fora, é deixar seu comodismo, deixar sua casa, muitas das vezes deixar sua família por causa de Cristo Jesus. Eita glória! Preste atenção, quando eu falo sair da sua casa, sair da sua família, porque muitas das vezes as pessoas da família não querem, não permitem que vocês sejam cristãos. Sabia disso? Isso aconteceu muito, onde quando a pessoa aceitava Cristo, o pai, a mãe expulsava a pessoa de casa, porque falava o seguinte: meu filho pode ser o que for, mas não pode ser crente, não sabendo que a maior bênção da vida é ser crente. Então muitas dessas pessoas tiveram que sair de casa, deixar o pai, deixar a mãe, por causa do amor de Cristo, e isso se faz necessário. O próprio Jesus Cristo testificou essa afirmação. Por isso, fazer parte da Igreja de Cristo é deixar tudo aquilo que não é conveniente, tudo aquilo que não convém por amor a Cristo. Te pergunto, você já conseguiu fazer isso? Você já se libertou do que precisa se libertar? Você já parou de fazer coisas que não deveria? Pelo amor de Deus, vigia, crente. Se você quer morar no céu, vigia, toma cuidado. O inimigo utiliza de sutilezas para que você deixe de fazer parte da Igreja de Cristo. Mas essa aula vai chamar a sua atenção, a minha atenção, para que nós possamos estar preparados e que jamais venhamos deixar de ser a Igreja de Cristo. Dando continuidade ao nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: a Igreja como a realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua experiência, mas como evento futuro. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Presta bem atenção. A igreja é um projeto de Deus. Deus projetou, arquitetou, planejou tudo. E para o início da igreja, ou para a fundação da igreja, se fazia necessário o Messias, porque o Messias foi prometido no Antigo Testamento para com Israel, o qual deveria salvar, libertar Israel. Mas você sabe muito bem que o povo de Israel rejeitou, não quis, desaprovou, rejeitou a Cristo. E a partir desse momento, o qual Cristo foi rejeitado pelos judeus, rejeitado pelos seus irmãos, inicia aqui agora o projeto da igreja, onde o próprio Cristo deixou bastante claro que ele estaria edificando a sua igreja. Olha, ele que vai edificar e a igreja é dele. E esse processo de edificação, de construção, de fundamentação da igreja ocorre no dia de Pentecostes. Aliás, a inauguração da igreja aconteceu no dia de Pentecostes. Você sabe muito bem que Cristo, enquanto esteve aqui na terra, ele separou 12 homens para estar estudando, preparando. Um desses 12, chamado Judas, o traiu e se enforcou e acabou morrendo, perdendo a direção de Deus. Mas, no entanto, 11 homens continuaram firmes, mesmo diante das adversidades, das dificuldades. E esses 11, mais adicionado ainda a Matias, que foi escolhido no lugar de Judas, vai dar início à Igreja de Cristo. Olha, então primeiro Jesus Cristo organizou, separou homens dedicados, ensinou a palavra, passou várias instruções, subiu no monte, desceu no monte, colocou para orar, viu todas as dificuldades de ser cristão, viu vários obstáculos, viu Jesus realizando curas, milagres, saiu para pregar a palavra do Senhor. Antes, Jesus preparou o seu ministério. Antes, Jesus preparou a sua diretoria, os seus líderes, mas a igreja como um todo, de uma forma concreta, de uma forma organizada, foi inaugurada em Atos capítulo 2, onde nós chamamos do dia de Pentecostes. Meu Deus do céu, viu? Vai pegar fogo, converse com seus alunos. Será que a igreja existia no Antigo Testamento? Será?
Quando foi que a igreja teve início? No nascimento de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus? Deixa aqui nos comentários também a sua opinião, viu? Mas eu fico com a maioria dos teólogos que dizem que a igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: a igreja no Pentecoste. Depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Dessa forma, a igreja, que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus. Então, presta atenção aqui agora a esse raciocínio para você conversar com seus alunos, tá bom? Veja só, Cristo veio a esta terra, Cristo, Filho de Deus e Deus, veio a esta terra, nascido de mulher, e, no entanto, viveu 30 anos, tá ok? Viveu aqui 30 anos, praticamente desconhecido. Poucas coisas nós sabemos até os 30 anos de idade. Após isso, ele aparece agora no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, que no primeiro momento já o reconhece como Cristo e diz o seguinte: eu não sou digno de atar as tuas sandálias e tu vem a mim para ser batizado. Jesus Cristo então diz, olha, se faz necessário, para que se cumpra toda a palavra. E assim, João Batista batiza Jesus Cristo, mesmo ele não tendo pecado. Após isso, ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias, 40 noites, Jesus Cristo sendo tentado, humilhado. No entanto, ele não rejeitou, ele não pecou, não cedeu à tentação. Primeiro, porque estava em constante comunhão com Deus. Segundo, estava em oração. Terceiro, estava em jejum. E quarto, não abriu mão do seu projeto. Tem muitas pessoas aceitando a proposta do inimigo porque não segue essas características. Não ora, não jejua, não pesa e não valoriza a sua chamada, não reconhece Deus na sua vida e acaba cedendo às tentações e às provações desta vida. Após isso, Cristo inicia o seu ministério de pregação, onde sai separando agora discípulo para estar ensinando a palavra, orientando, preparando para a fundação da igreja. Após 3 anos de ministério, Cristo agora é crucificado, é morto, mas no entanto ele ressuscita. E após ele ressuscitar, ele passa aqui nesta terra em torno de 40 dias. Presta atenção, Cristo morre na sexta-feira, no domingo ele ressuscita e depois disso passa aqui nesta terra por 40 dias, ensinando também os seus discípulos, ensinando, preparando o povo com relação à sua vida. E ele deixa bastante claro que ele estaria indo para o Pai, retornando para a sua casa. Mas, no entanto, não deixaria a igreja órfã, estaria enviando o Espírito Santo, o Consolador. Amém até aí? E assim acontece, depois de 40 dias, ele faz a promessa e pede o seguinte: vocês precisam esperar a vinda do Espírito Santo. Vocês precisam esperar o revestimento de poder. Estejam orando, buscando, consagrando, até que do alto sejas revestido de poder e autoridade. Assim a igreja faz, Ora no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Preste atenção, viu? Cerca de 500 pessoas tiveram contato com Jesus após a sua ressurreição. Cerca de 500 pessoas tiveram contato com Jesus após a sua ressurreição. Mas, no entanto, orando, esperando a vinda do Espírito Santo, só tinha em torno de 120 pessoas. Presta atenção, Jesus ressuscita, passa 40 dias, após isso faz a promessa do Consolador, que todos precisam estar orando, esperando a vinda do Espírito Santo, o revestimento de poder. Passa 500 pessoas têm contato com ele, após isso 10 dias de oração. Presta atenção, após 10 dias de oração, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e lá só tinha 120 pessoas orando. Prestou atenção? 500 pessoas ouviram a promessa, viram Jesus Cristo, mas orando só tinha apenas 120. E todos esses foram batizados no Espírito Santo, receberam o revestimento de poder, o qual chamou a atenção de todo mundo.
O que é isso? O que é que está acontecendo? É revestimento de poder. O apóstolo Pedro, aquele que tinha negado a Cristo, aquele que disse que não conhecia a Cristo, muitas pessoas que estavam no momento do batismo do Espírito Santo, viram aquele fogo, aquela coisa tão diferente acontecer, começou a falar o seguinte: esse povo tá bêbado, esse povo tá todo doido, esse povo tá assim, como é que pode? Pleno dia tá todo mundo assim dessa forma. Aí, o Espírito Santo usa o apóstolo Pedro, que traz uma grande mensagem, a revelação de Deus. O que está acontecendo agora, que vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, é cumprimento da palavra do Senhor em Joel capítulo 2, versículo 28. É o derramamento do Espírito Santo de Deus. Preste atenção, Pedro, o apóstolo que correu, Pedro, o apóstolo que ficou com medo, que negou a Cristo, mas após receber o revestimento de poder, de autoridade, ele se levanta e traz uma grande mensagem. E após a sua pregação, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo Jesus. Tudo isso por causa da ousadia, da coragem do Espírito Santo já atuando na igreja. Em Atos capítulo 12, o Espírito Santo vem sobre 120 pessoas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Após isso, o apóstolo Pedro prega a palavra e quase 3.000 almas aceitam Jesus Cristo. Assim foi a inauguração da igreja. Fogo puro, a igreja nasceu no Pentecoste, na unção, no poder, na autoridade. Mas presta atenção, não foi no oba-oba não, não foi no ficar rodando e não faz nada não. A igreja recebeu autoridade. A igreja recebeu poder. Após esse revestimento de poder, de autoridade, a igreja saiu para pregar. A igreja saiu para anunciar o evangelho com muito poder e autoridade. Te pergunto, e você é cheio do Espírito Santo? Pastor, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu prego, falo línguas estranhas o culto todo. Tá errado. Se você é cheio do Espírito Santo, Deus lhe deu autoridade, revestimento para você pregar a palavra, para você evangelizar, para você ganhar novas pessoas para Cristo Jesus. Te pergunto, você tem feito isso? Você faz parte dessa igreja primitiva, aleluia, cheia do Espírito Santo, de autoridade, de poder, que prega a palavra a tempo e fora do tempo? Deixa aqui nos comentários sua opinião e faça esse questionamento com seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: a igreja como a comunidade dos salvos. No item 1, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecoste, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dar o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram a pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente isso o sentido da palavra grega metanoio, traduzido aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que graças ao evangelho tiveram suas vidas transformadas. Ou seja, todos nós fazemos parte da igreja porque aceitamos a Cristo Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados. Pastor, o que é necessário para fazer parte da igreja de Cristo? Primeiro, aceitar a Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados, nascer de novo. Agora preste atenção, esse ato de aceitar a Jesus não é tão somente levantar sua mão na igreja. Tem pessoas que pensam que aceitar a Jesus é levantar sua mão na igreja. Esse ato que nós fazemos aqui na igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, de perguntar quem quer aceitar Jesus, levante sua mão. Isso é tão somente para identificar você enquanto cristão, para que seu nome seja colocado no caderno e você possa receber uma visita, um incentivo, uma motivação para vir à igreja. Mas o ato de aceitar Cristo é você se converter. Aceitar a Cristo é você perceber que é pecador, é você se perceber necessitado de Deus, que precisa de Deus e reconhecer: eu sou um pecador e quero ter Cristo na minha vida, eu quero que Cristo seja o Senhor da minha vida.
Pois aceitar a Jesus é deixar que ele seja dono da sua vida. Jesus quer mandar na sua vida. E Jesus quer mandar na minha vida. Mas tem pessoas por aí dizendo, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim. E está errado. Cristo quer mandar na sua vida. Mas como é que Jesus vai mandar na minha vida? Através da Bíblia Sagrada. É isso aí. A Bíblia Sagrada é um livro de regras. Na Bíblia Sagrada tem as doutrinas de Cristo que nós precisamos seguir continuamente. Ou seja, na igreja não existe supercrente, dotados, capacitados, nada disso. É Cristo Jesus. Você só canta por causa de Cristo, só prega, só é pastor, só é professor, só é aluno por causa de Cristo. Se Cristo não estiver em nós, se Cristo não estiver na igreja, de nada adianta ter carteirinha, ter título, nada disso salva. A salvação está em Cristo Jesus. Presta atenção também, viu? E quem aceita a Cristo vai andar em novidade, vai se libertar do pecado, se afastar de certos lugares, meu Deus, de certas redes sociais, de certas conversas. As pessoas, quando aceitam a Cristo verdadeiramente, têm sua vida mudada. São pessoas libertas do pecado, transformadas pelo poder de Deus. Te pergunto, você já está nessa fase? Já mudou sua vida? Já percebeu muita diferença quem era você do que é você hoje? Muitas pessoas dizem o seguinte, eu não mudei nada. Eu disse, ei, Jesus amado, tenha misericórdia, viu? Irmãos, eu mudei tanto. Minha mente é diferente. Minhas ações são diferentes. Minha fala é diferente. Tem coisas que eu tenho até vontade de fazer, vontade de falar, mas não posso por causa do amor de Cristo no meu coração. É necessário que eu sofra o dano, que eu venha ter prejuízo, mas que jamais o Evangelho, a Igreja de Cristo, venha ter prejuízo pela minha vida e o meu comportamento. O que você acha disso? Meu Deus, é forte, viu? Converse com seus alunos, faça esse questionamento. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título, Selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servos, que é livre, e todos temos bebido de um Espírito. Presta bem atenção. Quando você aceita Cristo, ou na verdade, quando a pessoa aceita Cristo, ele recebe o Espírito Santo de Deus automaticamente. Ele é selado com o selo do Espírito Santo. É isso que lhe garante a salvação. E você sabe muito bem que receber o Espírito Santo, ter o Espírito Santo não significa ser batizado no Espírito Santo. Tem pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, mas, no entanto, não foi batizado no Espírito. Ser batizado no Espírito Santo é um revestimento de poder, de autoridade. Pastor, como é que eu vou saber se eu fui ou não fui batizado no Espírito Santo? Muito simples e prático. Se você for batizado, você precisa falar em línguas estranhas. É a primeira evidência de ser batizado no Espírito Santo, é falar em outras línguas. Pastor, eu chorei. Pastor, eu pulei, eu me alegrei, mas eu não falei em línguas estranhas. Eu fui batizado? Não. Você foi cheio do Espírito Santo, mas não foi batizado. Todas as pessoas que foram batizados precisam falar em línguas estranhas. Amém até aí? Mas, no entanto, quando você aceita Cristo, você foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E se você morrer, se o seu corpo tombar, mesmo assim você vai morar no céu, porque você já tem o selo do Espírito Santo. Outra coisa interessante, eu disse aqui anteriormente, aceitar a Cristo não é levantar a mão na igreja, é se converter, é nascer de novo, é se arrepender dos seus pecados. Por exemplo, tem pessoas que já vão para a igreja crente. Como assim, pastor? Claro que sim. Tem pessoas, irmãos, que ouviram uma pregação em casa, recebeu uma palavra, Deus falou com ele na casa dele e ele aceitou a Cristo na casa. Ele vai para a igreja, levantar a mão da igreja, tão somente para uma identificação, para que a igreja possa lhe identificar e assim registrar, batizar, fazer o que for necessário enquanto cristão.
Amém? Entendeu? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, porque eu respondo todos os comentários. Só peço o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título o batismo de Cristo e do Espírito. Presta bem atenção, viu? Tem informação aqui importante. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecoste a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Presta bem atenção para você conversar com seus alunos aí, viu? Veja só, quem batiza a pessoa com Espírito Santo e com fogo, revestimento, autoridade, poder, é Cristo Jesus. Olha só, somos batizados no Espírito Santo através de Cristo. É Cristo quem batiza a pessoa com Espírito Santo, tá bom? Pastor, o que significa ser batizado? Ser imerso, ser mergulhado no poder de Deus, na graça de Deus. Essa palavra batismo significa imersão, é ser mergulhado, tá bom? Então, é Jesus que nos mergulha, que nos molha com o Espírito Santo. Deu para você entender? Então, somos mergulhados no Espírito Santo através de Cristo Jesus. Amém? Esse é o batismo no Espírito Santo, realizado por Cristo. Somos mergulhados no Espírito Santo para recebermos poder, autoridade por Jesus. Amém? O comentarista também colocou o seguinte, que é o Espírito Santo de Deus que nos batiza ou que nos mergulha no corpo de Cristo. Ou seja, para você entrar, para você fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, é necessário se converter. E quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então preste atenção, é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, o qual fará com que você seja mergulhado na igreja. E assim você fará parte agora do corpo de Cristo. Para você fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, é necessário aceitar Jesus. Quem convence você do pecado é o Espírito Santo. Ou seja, é ele que vai pegar você, pecador, miserável, convence você do pecado e lhe mergulha na igreja de Cristo, tá bom? Lhe batiza na igreja de Cristo, lhe batiza no corpo de Cristo. Amém? Para você entender, essa palavra batismo significa ser mergulhado, ser imerso, tá bom? E qualquer coisa você já sabe, deixa aqui nos comentários porque eu respondo a todo mundo, tá bom? O batismo de Jesus é com o Espírito Santo e com fogo, é ele que batiza. O Espírito Santo lhe batiza porque ele vai imergir você, vai molhar você no corpo de Cristo. Com isso você fará parte agora da igreja que vai morar no céu. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu, primeiramente, no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja, por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja e corpo de Cristo. Te pergunto, você está feliz por ser cristão? Não, glória a Deus, deixa que eu estou alegre, estou feliz porque eu sou crente. Eita, glória, irmãos. Fazer parte da igreja é um privilégio. Nós não merecemos, nós não teríamos condições. Está escrito, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que eu mereço como pecador é a morte. Mas Cristo Jesus veio a esta terra, padeceu, morreu, ressuscitou, tudo isso por amor a mim. E a partir desse momento eu tenho direito à salvação. Basta se arrepender dos pecados, aceitar Cristo e nascer de novo. Mas nesse processo todo, o próprio Espírito Santo, o próprio Cristo vai nos dando ferramenta para que nós possamos estar livres de todo o pecado e próximo dele cada vez mais. Presta atenção, Cristo quer ser próximo de você. Cristo quer ter intimidade com você.
Cristo quer conversar com você continuamente. Agora eu te pergunto, e você quer conversar com Cristo? Meu Deus! Pergunta a você o seguinte, já está inscrito no canal? Não acredito. Você ficou conosco até agora e mesmo assim não se inscreveu no canal, não deixou seu like, não fez seu comentário, assim você não me ajuda, por gentileza. Se você gostou desse vídeo, quantos professores também não vão gostar? Então, por gentileza, só precisa fazer isso. Se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário. Assim, o YouTube vai dizer o seguinte, rapaz, o canal do Pastor Giovanni é bênção pura essa mistura, viu? Vou enviar para outros professores e assim por diante. E que Deus te abençoe cada vez mais, viu? E lembrando, nós conseguimos bater a nossa meta de 2023, 50 mil inscritos. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. E agradeço a você que é inscrito, você que é membro, viu? Mas presta atenção, a nossa meta para 2024 é chegarmos a 100 mil inscritos. Mas para isso eu preciso da sua ajuda, tá bom? E lembrando, não terminou ainda, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. E essa dinâmica está sensacional. Vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos iniciando o primeiro trimestre de 2024, que traz por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é a nossa dinâmica separado. Lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na segunda estreou a lição de número 2, pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 22 de dezembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. E quero saber o seguinte, como é que foi o encerramento da sua EBD? Teve festa, teve bolo, comemoração, certificado, simulado? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, o que foi que teve no encerramento do seu trimestre, tá bom? Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 dos adultos, que traz por título A Origem da Igreja. Meu Deus, presta bem atenção. Nós aprendemos nesta lição que igreja significa tirados para fora. Ou seja, nós ouvimos a pregação do Evangelho e aceitamos a Cristo Jesus. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, devemos sair nossas casas, prédios, praias, sítios, fazendas, né? Nosso conformismo, precisamos sair em destino a Cristo, fazer assim a vontade do Senhor. Então, nós saímos da nossa casa, saímos dos nossos ambientes familiares e vamos agora fazer a obra do Senhor, fazer parte da igreja. Por isso que eclésia ou eclesia significa tirados para fora. Fomos chamados, fomos resgatados por causa de Cristo. Ouvimos o Evangelho e por causa disso aceitamos e saímos do nosso ambiente para o ambiente espiritual e de Cristo Jesus. Logo, agora, eu não sou mais brasileiro, você não é mais brasileira. Nós somos agora a igreja que vai morar no céu. Mas presta bem atenção que essa dinâmica vai deixar isso bastante claro, viu? Para essa atividade, essa dinâmica, você vai precisar de alguns materiais, tá bom? Por exemplo, de um imã, tá bom? Pode ser qualquer tamanho serve, tá bom? Imã. Vai precisar também de alguns parafusos, alguns metais, tá bom? Eu peguei aqui alguns parafusos e outros materiais, por exemplo, uma fita, pedaço de papel, fique à vontade, tá bom? São materiais não metálicos, tá bom? Vai precisar de um imã,
vai precisar também de alguns metais e materiais não metais. Vou mostrar aqui agora para você como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Mas antes, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, explicações, resumos. É o maior suporte do Brasil. Aí você pergunta, pastor, é muito caro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para receber os nossos materiais. Por isso, venha ser meu canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adultos. Agora vamos para a nossa dinâmica. Presta bem atenção. Como eu falei anteriormente, você vai pegar alguns materiais não metais, tá bom? Não metais, pedacinho de papel, fita, materiais não metais, tá ok? E você vai pegar alguns materiais metais. Eu coloquei aqui parafuso. Fique à vontade, olha. Material não metal e material metal. Você vai estar pegando o ímã e vai dizer o seguinte, olha, esse ímã daqui representa a pregação do evangelho. Representa o pastor pregando, os missionários, as irmãs, o povo do manto. Eita maravilha, viu? Representa a pregação do evangelho, tá bom? Os materiais não metais representam as pessoas. E os materiais metais também. Os materiais que estão sobre a sua mesa vão representar as pessoas. Independente da sua cor, independente do seu país, independente disso, tá bom? A pregação do evangelho vai ser representada pelo ímã. E os materiais que estão sobre a sua mesa, materiais não metais e metais, vão representar as pessoas. Aí você vai pegar aqui agora o ímã e vai dizer o seguinte, olha, a pregação do evangelho está sendo pregada. As pessoas estão pregando, aceita Jesus Cristo e vai morar no céu. Não quer, ó. Não quer. Aceita Jesus Cristo, renuncia a si mesmo, ó. O povo não quer renunciar a si mesmo. Ó para aqui, ó. Você vai passando os materiais não metais, ó. Não vem nada, não puxa nada, nem balança, ó. Aceita Jesus Cristo. Jesus tem uma promessa na sua vida. Jesus Cristo, ele te ama. Ele quer te salvar. Essas pessoas não dão ouvido. Agora, se a pessoa der ouvido, aí você muda, olha. Se a pessoa der ouvido à pregação do evangelho, sabe o que acontece? Ó, sendo tirado para fora, ó, eita glória. Aí dá ouvido, eu quero aceitar Cristo, não quero não, eu quero. Aceita Jesus Cristo, você vai morar no céu. Eita glória, o que acontece, ó? As pessoas que aceitam o evangelho são tirados para fora e agora faz parte do evangelho de Cristo Jesus, que deve continuar pregando a palavra. Mas muitas pessoas não querem aceitar, mas no entanto, quem aceitou o evangelho, ele saiu para fora. Ele agora tornou-se um cristão, um servo e serva do Senhor, pregador da palavra, que precisa pregar para que mais pessoas estejam aceitando a Cristo Jesus. Meu Deus do céu, quero saber o seguinte, você gostou dessa atividade? Gostou dessa dinâmica? Ficou em dúvida? Assim também você pode colocar mais materiais, tá bom? Tanto metais como também não metais. E você já pode fazer uma pregação do evangelho. Como é que deve ser uma pregação do evangelho? Aceita Jesus Cristo. Jesus, ele te ama. Você vai falando e passando pelos metais. Tá bom? E por último, você vai ver o ímã puxando. Você vai ver o ímã puxando os materiais metais. Isso que acontece na vida das pessoas quando aceitam Jesus Cristo. Nós saímos do nosso conformismo, saímos do pecado, da prostituição, da mentira e fazemos parte agora da igreja que vai morar no céu. Te pergunto, você faz parte? Não deixa aqui um brado de glória, de aleluia. Meu Deus, quero saber o seguinte, você gostou dessa atividade?
vai fazer, vai modificar, fica à vontade. A minha intenção aqui é trazer alguma sugestão de atividade para que você possa aplicar na sua turma. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho. Pastor, o que é que eu faço para receber essa dinâmica por escrito? Para pegar essas palavras? Muito simples, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adultos. Lá em nosso blog você terá acesso a essa dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, tá bom? A paz do Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais e até a próxima aula.